a sensibilidade de um artista que transitou por diversos nichos das artes cênicas, aliada à experiência de um militante político e o desejo de contribuir para uma expressão artística própria em Suzano, faz de Valmir Pinto uma exceção quando o assunto é cultura em Suzano. Mas a trajetória de Valmir está muito além da sua atuação na Secretaria de Cultura de Suzano. Antes de acumular a experiência de gestor no governo do prefeito Marcelo Cândido, Valmir Pinto é ator, jornalista, professor, diretor de teatro e tem uma história de vida atrelada a Suzano. Nasceu na cidade em 1961. Passou parte da infância na Rua Benjamin Constant, região central, e também morou nos bairros Parque Maria Helenice, Vila Maria de Maggi e Jardim Imperador. Seus familiares foram os primeiros habitantes do Parque Maria Helena, Jardim Boa Vista e parte da região de Palmeiras. Estudou nas escolas estaduais Professor Raul Brasil, Carlos Molteni, Geraldo Justiniano de Rezende e Silva e graduou-se em jornalismo pela Universidade Brás Cubas, em artes cênicas pela Escola Procênio de Teatro e em gestão pública de cultura pela Universidade Estadual Paulista Unesp. Então eu conheço bem a realidade da nossa cidade, conheço bem Suzano e posso dizer com certeza que, apesar dos seus problemas, ela avançou muito. E temos implantado uma política séria, uma política que tem transformado a vida das pessoas. Como, por exemplo, a substituição das escolas de madeira, escola de lata, uniforme escolar, material escolar, o próprio transporte, na área da educação, na área da saúde, implantando programas como Saúde da Família, o SAMU, Centro Odontológico, Centro de Especialidades, unidades básicas de saúde sendo construídas, a UPA 24 horas do Jardim Revista, o nosso Hospital Federal, também a construção do restaurante popular, nosso terminal rodoviário, ampliamos de 35% a pavimentação da cidade para 70%, a chegada da Unipiaget, do Instituto Federal de Tecnologia aqui na região do Monte Cristo e Jardim Imperador, enfim, inúmeras conquistas. Na cultura eu destacaria o número de nossos alunos nas oficinas de 200 para quase 5 mil, de 2 equipamentos de cultura para 16, de 7 artistas trabalhando para quase 100 artistas trabalhando. Então são avanços que fazem de Suzano realmente hoje uma referência. E agora, com a possibilidade da continuidade com o Valdecir Stuani na prefeitura, a gente vai avançar ainda mais, tenho certeza, e não vamos perder tudo aquilo que conquistamos ao longo dos anos. Valmir também foi comerciante e começou sua militância política na década de 1980, época em que atuava como bancário. Foi nesse período que, ao lado de outros companheiros, ajudou a fundar o Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e região. Em 1992, foi candidato a vereador pelo PT, sendo eleito o primeiro suplente. Em 1995, Valmir assumiu a vaga ocupada na Câmara de Suzano pelo então vereador José de Souza Cândido. Nesse período, apresentou projetos importantes para a cidade, como passe livre escolar e a construção de um centro cultural no Jardim Boa Vista, que só se concretizou quando ele chegou à Secretaria de Cultura em 2005. Em 1996, foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo PT. Desde 2005, Valmir participa do Fórum de Dirigentes Culturais do PT de São Paulo e este ano passou a integrar a Secretaria Estadual de Cultura do PT. Em Suzano, criou e dirigiu o grupo de teatro Cotecos, no Colégio Suzano, onde ainda foi professor de artes e teatro. Também lecionou no Colégio Estrutural em Mogi e foi responsável pela criação da Companhia 5 de Teatro e da Associação Paulista de Artes Cênicas. Fora dos palcos, Valmir Pinto também foi protagonista de inúmeras realizações. Sua atuação como secretário de Cultura de Suzano, função que desempenhou entre 2005 e meados de 2012, se tornou bandeira histórica para a cidade.
Nós temos hoje diversos grupos de teatro que foram formados aqui no período da nossa gestão, todas as nossas atividades, nossas festas, músicos se apresentam em diversos espaços, nossos artistas plásticos estão pintando, estão dando aula, o artesanato se tornou uma bandeira muito forte. A dança, criamos o Dança Suzano, essa mostra de referências teatrais que receberam inúmeros grupos, o nosso festival de música, nosso projeto de arte pública, que a gente está criando um museu a céu aberto, a Roda de Todos os Santos, projeto de cultura popular, Memória Viva, um projeto que visa resgatar a memória daqueles que construíram nossa cidade. Enfim, a participação dos nossos artistas e o espaço que a gente deu para esses artistas se consolidarem, como exemplo também do próprio estúdio de música, né? Tem sido um ponto positivo que eu gosto de considerar, porque tenho o maior respeito pela arte, pelos artistas, porque como artista que sou, sei da dificuldade que é ser um artista nesse país, e é por isso que eu batalhei tanto para que Suzano fosse uma referência na área da cultura, porque enxergo na figura do artista um grande transformador da sociedade, uma figura que está à frente do seu tempo. E eu quero cada vez mais estar engajado nessa luta, porque sei da importância que tem a arte na vida das pessoas. E é por isso que estou batalhando não só pela cultura, mas para que a cidade de Suzano cresça cada vez mais e se desenvolva cada vez mais. Por conta de tudo isso, chegou a ser um dos nomes cogitados para a sucessão municipal. Em quase 8 anos, Valmir implantou uma série de projetos ousados que provocou uma grande transformação na sociedade e fez Suzano despontar no cenário cultural. Foram mais de 300 projetos culturais implantados, cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos gerados e mais de 1 milhão de pessoas atendidas nas atividades e serviços implantados. Os espaços precários foram reformados, a exemplo do Armando de Ré, que deixou de ser auditório e se tornou teatro. E muitos outros foram criados, como os Centros Culturais Boa Vista, Palmeiras e Colorado, Galpão das Artes, os Estúdios Públicos de Música e Cinema, Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, Concha Acústica Tom Jobim, Casarão das Artes, Bancas Bibliotecas, 9 pontos de cultura, Núcleo de Formação Musical, a sede do Patrimônio Artístico, Arquitetônico e Cultural e os 4 pontos de acesso gratuito à internet, cultura.com. Para tudo isso, Valmir teve ao lado uma equipe muito engajada, competente, afinada e com muita garra para fazer Suzano consolidar seu potencial cultural e se tornar protagonista de uma nova era, hoje mais legitimada com sua própria identidade cultural. Como vereador, eu acho que a gente pode contribuir, porque o vereador ele é o elo de ligação entre a população e o poder público. E o vereador precisa ter trânsito, precisa conhecer a cidade, precisa conhecer as pessoas. E eu conheço bem as pessoas daqui, conheço bem os políticos daqui. E a minha candidatura a vereador vem nesse sentido, de garantir essas conquistas, de fazer com que a gente não perca tudo isso que lutamos durante muitos anos para ter em Suzano e que a gente possa avançar ainda cada vez mais. Para mim, foi um prazer muito grande ser secretário de Cultura na gestão do prefeito Marcelo Cândido, na gestão do Partido dos Trabalhadores de Suzano, porque a gente pôde mostrar e pôde provar um modo petista de governar que é diferente e é bem melhor de tudo aquilo que a população já tinha experimentado. Então quero continuar essa luta através do mandato de vereador e é por isso que quero pedir aqui seu apoio, seu voto, para que no dia 7 de outubro a gente possa realmente dar continuidade nessa história que começou lá atrás, mas que com certeza não vai acabar agora. Mas nós somos frutos da classe trabalhadora, Zapone. Nós somos frutos daqueles que ajudaram a construir este país, inclusive garantindo consistência para a formação de uma das maiores lideranças operárias já vistas no mundo, o nosso presidente, sempre presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E o Valmir
fincou uma bandeira importante para aquilo que eu considero especial no lugar. Mas o grande e mais importante passo foi dado quando nós definimos que o Valmir assumiria a Secretaria da Cultura. E quando nós o convidamos, nós não fizemos um convite a ele apenas, mas fizemos um convite ao que ele é, sempre foi e o que ele representa. Foi por isso que ele soube se cercar de uma grande equipe, que ele soube trazer atores, atrizes, não apenas da arte, seja ela a sétima arte ou uma outra forma de expressão em arte, mas soube trazer pessoas abnegadas e dedicadas a uma causa, que foram transformando a Secretaria da Cultura. E é por isso, Valmir, que eu sou grato a você, por ser o nosso secretário de Cultura ao longo desses anos. E quando a gente faz da cultura nossa referência, nós buscamos tempos imemoriais. Mas quando as pessoas, Valmir, começam a olhar a cultura como um elemento essencial na sua vida, é porque uma cidade deu passos importantes. Aqui tem música, teatro e tem cinema, cultura pra todo lado, e disso eu não abro mão. Tem arte pública, sarau, artesanato, a cultura é hoje um fato, espaços pra reflexão. O que ele fez pela cultura, acreditem, vai fazer pela cidade, para todo cidadão. Valmir, é claro que ele está preparado e por isso é meu candidato, agora preste atenção. É 13h30, 22, Valmir é coisa de primeira.